cestas. Como de costume, todas as primícias a gente faz o sorteio, né, de cestas de frutas, que os irmãos trazem, né, que vocês trazem as frutas. E tem muita fruta, hein? Tem muita fruta. Dá para fazer umas 4 cestas. Dá pra fazer umas 4 pessoas, amém? Tá. Quantos concordam? Diga amém. Amém. 4 irmãos vão ser Amém. abençoados. Glória a Deus. Todo mundo pegou o número? Não. Quem não? Eu também não. Amém. Vamos ver quem vai ser o abençoado hoje, né? Vamos ver quem vai ser abençoado. Ó, Rafael, já é tricampeão, né, Rafael? Tricampeão, né? Amém? Já. Amém? Quem mais? Eu. Uai, quem sabe, né? Hoje. Todo mundo pegou? Todo mundo? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Quem vai tirar? Glória a Deus, esse aqui é número 10. Oh, glória, aniversário, ganhou de aniversário, hein? Presente de aniversário, hein? Dona Claudineia. Vamos mais uma? Amém, glória a Deus. Vamos ver quem que é o próximo. 67. 67. 67. 67. Uai, peraí. Tem 2? Misericórdia. Duplicidade. Hã? As duas ganham? Amém, glória a Deus. Só mais uma então. 23. A irmã lá no fundo, lá, Marina, irmã Marina. Amém, glória a Deus. Vai, teve 2. Já foi. Amém? Quer que você... Amém, glória a Deus então. Primeira vez, não é possível, primeira vez que a gente ganha. Amém? Glória a Deus. Quem não ganhou dessa vez, irmãos, na próxima, amém? Venha com fé e o Senhor vai estar abençoando, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que aqui estão nesta noite, a todas as famílias. Eu quero agradecer ao Cristiano e à Patrícia que estão retornando. Sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente nessa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença do João Silvério lá atrás, irmão da Poliana. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial, amém? Quero também agradecer a presença dessa princesa aqui na frente, Manuela, amiga da Emily. Que Deus te abençoe, viu, princesa? Em nome de Jesus. E a todos os irmãos e irmãs que estão retornando, tá? Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de passarmos a palavra, eu quero dizer algo aqui muito importante, amém? Irmã, eu quero pedir licença à igreja, pedir para a irmã Antônia, está lá atrás, irmã Antônia, fique em pé, por favor, minha amada. Se a senhora quiser vir aqui na frente para toda a igreja ver a senhora, fica à vontade. Se a senhora for tímida, pode ficar aí. Ela vai vir aqui. Amados, a irmã Antônia, ela é um milagre do Senhor, amém? E eu me emociono em falar porque eu estive visitando ela por muitas vezes na casa dela. E teve uma vez que eu fui com a minha avó visitar ela. E minha avó foi embora da casa dela até lá em casa chorando, porque minha avó falou para mim assim, eu acho que ela não vai sobreviver não. Eu falei, vó, vai. Ela estava muito fraquinha, né, irmã Antônia? Ela já tem um tempo que ela estava passando por um momento difícil na área da saúde. Ela estava enfrentando o câncer. O câncer
no fígado. E, amados, não é fácil, né? Só a palavra câncer já assusta, não é verdade? E a irmã Antônia nessa luta, e a gente acompanhando ela durante essa luta dela. Íamos visitar ela, íamos levar a Santa Ceia para ela. E hoje ela chegou na igreja e me falou que sexta-feira ela foi no médico, amados. Repetiu mais uma vez o exame, já é o terceiro exame que o médico pede para ela fazer de novo. Ela não tem nada, para a honra e glória do Senhor. É para aplaudir, amados, dando honra e glória ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser por todo sempre, amados. Então não importa o que você está passando, amados. Não passe sozinho, não. Deixa a gente te ajudar. Chame a gente para a gente orar por você de mais de perto, cuidar de você de perto, não se isole. A irmã Antônia sempre nos falava, e eu sempre ia lá visitar ela, eu, pastor, levava minha avó para ir lá ver ela. E hoje ela está aqui, gordinha, né, irmã Antônia? Quem viu ela, amados, hoje sabe o milagre. A irmã Antônia, ela é um milagre do Senhor. E hoje ela está bem, para a honra e glória do Senhor, sem sequela nenhuma. Não tem sequela nenhuma. O sangue, tudo limpinho. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Amém, amados? Queria que você pudesse abrir a sua palavra, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo 2, verso 11. Amados, permita ser abençoado pelo Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez declarar: o nosso Deus, Ele ainda faz milagres. O nosso Deus, Ele ainda realiza milagres. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você deseja, aquilo que está roubando a sua paz, aquilo que talvez está te roubando noite de sono. O nosso Deus, Ele ainda realiza milagres. Eu quero que você possa acreditar e confiar, amado. Nós estamos hoje, praticamente dia 1º hoje, faltando 3 meses para terminar o ano. Eu quero que você entenda que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, coisas extraordinárias na tua casa, na tua família, mas você vai entender na palavra hoje que precisa de um posicionamento meu e seu de uma forma diferente. Quando nós nos posicionamos de forma diferente, nós fazemos com que os céus se abram sobre as nossas vidas. Eu queria que você pudesse ler esse texto conosco, Neemias capítulo 2, verso 11, será também projetado aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, abra conosco. Se você está com o aplicativo da igreja, abra. Se você tiver com o aplicativo aí, a versão aí é King James, vai estar algumas palavras talvez um pouco diferentes, mas o sentido, a interpretação é a mesma, amém? Diz a Bíblia: e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, diga assim, 3 dias, e de noite me levantei, e em poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Diga assim: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado do fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros, diga assim, contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, diga mais uma vez, e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. Verso 16,
E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra, até então tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos de Jerusalém? Está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Diga assim: vinde, vamos reedificar os muros de Jerusalém. E não sejamos mais o opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, diga assim: levantemos e edifiquemos, esforcemos as suas mãos para o bem. Diga graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, diga assim: é tempo de reconstruir muros. Diga assim para o seu irmão: é tempo de reconstruir muros. Diga mais uma vez: é tempo de reconstruir muros. Amados, nós precisamos entender, e você vai entender nessa palavra. Eu queria a sua atenção, em especial os irmãos que estão do lado de fora do templo, aqueles que estão conosco no culto online. Eu queria a sua preciosa atenção, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Permita a palavra nesta noite ser luz para a minha vida e ser luz também para a tua vida de uma forma especial. Nós precisamos entender que nós precisamos de forma muito rápida termos um encontro com a realidade. Muitas vezes nós fugimos da realidade que nos é apresentada, talvez pelas dificuldades da vida. Muitas vezes nós fugimos da realidade em que a vida apresenta para mim e para você. Realidades essas de problema, realidades essas de dificuldade, realidades essas de luta, realidades essas muitas das vezes de tristeza. Por muitas vezes, ouça, você tem fugido da realidade do que você está enfrentando. Muitas vezes você está fugindo daquilo que está acontecendo na sua vida. Meu irmão, ouça no início desse culto: para de fugir da realidade do que está acontecendo. Quanto mais você continuar fugindo da realidade, mais você vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Quanto mais você estiver fugindo da realidade, mais você vai impedir o agir sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Já se passaram mais de 8 meses, amados, mais de 8 meses, e talvez Deus não pode fazer na tua vida, talvez Deus não pode fazer na tua casa, talvez Deus não pode fazer na tua família, tudo aquilo que Ele queria fazer. Sabe por que talvez Deus não pode fazer? Porque talvez há incredulidade, porque talvez há falta de fé, porque talvez há um desânimo, porque talvez há um esfriamento no teu coração. Quando nós lemos esse texto em que os muros de Jerusalém foram derrubados, estavam as portas queimadas, o nosso coração se enche de tristeza, o nosso coração se enche de um tamanha tristeza em saber que os muros de Jerusalém foram derrubados. Mas para que nós possamos entender sobre reconstrução, nós também precisamos entender o porquê que os muros de Jerusalém foram derrubados. Levanta os seus olhos. Na época do rei Davi, na época do seu filho o rei Salomão, eles edificaram os muros de Jerusalém. Naquela época os muros simbolizavam a fortaleza, a força de uma cidade. Depois que Davi morre, depois que seu sucessor, seu filho também morre, aquela cidade, aquela região foi dividida por 2 povos, o reino do sul e o reino do norte. Presta atenção. Então esse povo começou a desviar do caminho do Senhor. Esse povo começou a pegar toda a verdade e fazer com que a verdade absoluta de Deus fosse transformada em mentira. Começaram a fazer com que a verdade que outrora foi ministrada no coração deles pudessem ser uma palavra de mentira. Ouça isso. Então, certa vez, a Bíblia diz, eu vou falar de forma bem rápida, apenas para que você tenha o contexto bíblico. Diga glória a Deus, é apenas um relâmpago. Amém? Foi combinado, só para você não dormir na mensagem, em nome de Jesus. Tem irmão que... amém, amado? É assim que vai ser quando Jesus voltar, amém, amado? Então fique esperto em nome de Jesus. É um piscar de olhos. Amém? Volta a atenção aqui.
Então a Bíblia diz que morreu então Davi, morreu então seu filho, e naquela época o povo foi tomado de incredulidade. Naquela época o povo então começa a se desviar das ordens e dos mandamentos do Senhor Jesus. Então, como eu disse e repito para você, o povo então, aquela nação foi dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E um rei com o coração tomado de coisas ruins, um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei então foi e derrubou os muros de Jerusalém, levando o seu povo cativo, levando o seu povo escravo. Ouça, amados, mas esse rei chamado Nabucodonosor só pôde fazer isso na vida daquele povo, na vida daquela nação, porque aquele povo virou as costas para Deus, aquele povo virou as costas para as coisas do Senhor Jesus, aquele povo virou as costas para a palavra, aquele povo virou as costas para aquilo que era importante para eles, e aquele povo começou a profanar aquilo que era santo, aquilo que era agradável, aquilo que alegrava o coração do Senhor Jesus. Ouça isso, amados, talvez você sem perceber começou a profanar aquilo que agrada ao Senhor. Você talvez sem perceber, muros da sua vida foram destruídos, ou talvez foram desconstruídos. Outrora, antigamente você era um apaixonado pela presença, antigamente você era apaixonado pela glória, antigamente você era apaixonado pelo ambiente da glória e da presença do Senhor Jesus. Hoje, quando talvez a sua esposa, ou talvez o seu esposo, ou talvez a sua mãe fala assim para você: filho, filha, esposa, vamos para a igreja, sabe o que você fala? Ah, não, eu não quero ir não. Vamos para a igreja, e você fala assim: ah, não, hoje eu não vou não, eu já estou meio desanimado, eu vou ficar em casa vendo jornal, eu vou ficar em casa vendo tanta coisa. E talvez para você isso não tem nada a ver. Cuidado com a palavra chamada isso não tem nada a ver. Essa palavra chamada não tem nada a ver tem feito muitas pessoas serem distanciadas da presença do Senhor Jesus. Essa palavra não tem nada a ver tem feito muitas pessoas se desviarem do foco da presença do Senhor nosso Deus. Ouça isso, meu irmão, minha irmã, talvez esse muro foi derrubado na tua vida. Lembra quando você chegava na igreja e o teu coração era tomado de alegria, o teu coração era tomado de graça? Quando você chegava na igreja, você queria sentar nos primeiros lugares. Lembra quando você vinha para a igreja, você não conseguia vir para a igreja sem uma Bíblia, sem estar com a palavra do Senhor Jesus. Hoje talvez quando você vem para a igreja e você entrou no carro, já andou 2 quarteirões e você lembrou: esqueci meu telefone, o que é que você faz? O que é que você faz? Aí você está vindo para a igreja e lembra: esqueci minha Bíblia, o que é que você faz? Tem nada a ver, você continua vindo para a igreja. Cuidado com não tem nada a ver. Eu vou repetir mais uma vez: o não tem nada a ver tem feito muitas pessoas se distanciarem da vontade e daquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Mas havia um homem chamado Neemias, ouça isso, havia um homem chamado Neemias, apenas para explanar para você. Neemias, ele trabalhava no palácio do rei. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Esse rei chamava-se Artaxerxes. Diga assim: glória a Deus. Diga assim, teu irmão, diga assim: não coloque o nome do seu filho ou do seu neto de Artaxerxes, porque é um nome difícil de falar, difícil de pronunciar em nome de Jesus. Levante os seus olhos. Então Neemias era um homem com coração tomado de alegria, um homem de oração, um homem que buscava a Deus. De repente, Neemias se encontra com um dos seus compatriotas, e esse homem chega no palácio e fala assim para Neemias: Neemias, os muros de Jerusalém foram derrubados. Neemias, a nossa saudosa Jerusalém, os muros daquela cidade está em ruína. Ouça, presta atenção. Sabe qual é a primeira postura de Neemias? Neemias começa então a se posicionar em oração diante de Deus. Sabe o que Neemias faz? Ele começa a confessar pecados que nem ele muitas das vezes cometeu. Ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele diz: Senhor, perdoa o pecado da nação. Ele diz: Senhor, perdoa o pecado do povo, porque o teu povo virou as costas para o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Você, meu irmão, minha irmã, você quer viver coisas extraordinárias da parte de Deus durante esses 3 meses? Aprenda a se posicionar diante de Deus com o coração quebrantado. Aprenda a se posicionar diante de Deus em rendição e dizendo: Senhor, me perdoa de todo o pecado, me perdoa de todo o erro. Dizendo: Senhor, me perdoa
por todas as vezes que talvez eu entrei na tua casa de forma errada, eu entrei no ambiente da tua presença, achando que estava entrando em qualquer lugar, dizendo: Senhor, me perdoa. Nós precisamos ter um coração tomado de rendição, precisamos aprender a voltar o nosso coração para a presença do Senhor Jesus. Então Neemias começa a pedir perdão para Deus, Neemias começa a confessar os pecados para o Senhor Jesus, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo. A segunda coisa que Neemias faz, ele apenas não fica na esfera da oração. Então Neemias começa a ter uma ação. Neemias começa então a dizer: Senhor, o que eu posso fazer para mudar a realidade do que está acontecendo? O que eu posso fazer para mudar a realidade da minha cidade? E aí eu quero ler de novo o texto com você. Abra aí, projeta de novo para mim o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Nós precisamos aprender, amados, a reconstrução, ela não começa sem o encontro com a realidade. Verso número 11 diz assim: e cheguei a Jerusalém, estive ali por 3 dias, e de noite me levantei, e em poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Diga assim: eu preciso aprender a encarar a realidade do que está acontecendo. Levanta os seus olhos. A Bíblia diz que Neemias então chega. Durante 3 dias ele começa a observar o que está acontecendo, o que havia acontecido com os muros de Jerusalém. Ele não chega afobado tomando decisões precipitadas. Ele não chega afobado tomando decisões na esfera da emoção, no afã da emoção. Não, ele começa a andar por toda a extensão daquele muro. Ele começa a observar o que está acontecendo, para depois tomar uma decisão. Ouça, amados, talvez durante esses meses, lembra aí no teu coração e na tua mente, quantas decisões você tomou de forma errada, quantas decisões você tomou de forma com o coração desesperado, quantas decisões você tomou no afã da emoção, e todas foram decisões erradas. Por que foram decisões erradas? Porque você as tomou no afã da emoção. Olha o que Neemias faz, ele começa a andar por 3 dias, observando o que está acontecendo. Então Neemias observa, para depois tomar a decisão. Sabe o que nós precisamos fazer, amados? É não fechar os olhos para a realidade. Você, meu irmão, tem fechado os olhos para a realidade do teu casamento. Você tem fechado os olhos para a realidade da criação dos seus filhos. Você tem fechado os olhos no que está acontecendo na sua empresa. Você tem fechado os olhos no que está acontecendo no seu trabalho. Você tem fechado os olhos no que está acontecendo na tua vida. Ouça, amados, pare de se enganar, pare de fechar os olhos com a realidade do que está acontecendo. Quanto mais você permanecer com os olhos fechados, você está enganando a si mesma. Diga assim: Senhor meu Deus, abra os meus olhos, para que eu possa ver. E eu pergunto para você: você está preparado para ver aquilo que Deus vai mostrar para você? Porque talvez aquilo que Deus vai mostrar para você vai chocar a tua vida. Aquilo que Deus vai mostrar para você vai chocar a tua realidade. Você precisa estar preparado para ir de encontro com a realidade. Ouça, porque talvez a realidade que Deus vai mostrar para você, ela vai chocar o seu achismo. Aquilo que você acha que está certo, aquilo que você acha que está errado. Eu quero dar um exemplo claro para você, para que você entenda. Se você talvez chegar num quarto que está todo bagunçado, e você ligar a luz, quando você liga a luz do quarto, e você começa a ver toda a bagunça, ouça, a luz trouxe bagunça para o quarto? Diga assim: não. O que a luz fez? A luz apenas revelou o que já estava no quarto. Existem pessoas aqui que entram no quarto com a luz apagada, tamanha bagunça. E tem pessoas que falam assim: eu consigo organizar na minha bagunça, não mexe na minha bagunça, porque da minha bagunça cuido eu. Então você continua com os olhos fechados, porque você não quer ver a bagunça. Porque se você vê a bagunça, Deus vai incomodar você, para que você possa fazer o quê? Consertar o que está errado. Deixa Deus falar com você nessa noite, amados. Deus vai abrir os seus olhos e revelar para você tudo aquilo que está errado na tua vida, tudo aquilo que você está fazendo de errado, tudo aquilo que está desagradando a Deus, e você acha que está tudo
bem, e você acha que está tudo certo. Outro exemplo eu quero dar para você. Todas as vezes que você vai fazer um exame, e o exame que você vai fazer dá algum tipo de diagnóstico, eu pergunto para você, foi o exame que colocou o problema? O que o exame fez? Diga assim, o exame revelou o que já estava. É o que Deus vai fazer comigo e com você. Deus vai abrir os seus olhos, e Deus vai revelar para você de forma clara o que está acontecendo, e como é que você pode reconstruir muros na sua vida. Sabe o que é tristeza para o nosso coração? Ouça isso, amados. Existem irmãos e irmãs, líderes aqui na igreja, e que estão conosco no culto online. Deus tem revelado tantas coisas para você, Deus tem mostrado tantas coisas para você, e sabe o que você faz? Não tem nada a ver. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Amados, cuidado com não tem nada a ver, cuidado com isso, não tem problema. Eu tenho pregado, dito para os líderes da igreja, eu quero mais uma vez dizer a você, que é membro dessa igreja, amados, ouça, todas as vezes que você entrar nessa igreja, dobra os seus joelhos por 2 segundos, 5 segundos, e fala: Senhor, eu estou no ambiente da tua casa, fale comigo nesta noite. Ouça, o temor e o tremor da presença do Senhor precisa estar agindo no teu coração, precisa estar agindo no meu coração. Ouça, nós não estamos em nenhum outro lugar a não ser na presença do Senhor Jesus. E muitas pessoas entram no ambiente da casa do Senhor como se estivesse entrando em qualquer lugar. Você cantou a canção comigo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe o que acontece com muitos pais que estão aqui? Está fechando os olhos na criação dos filhos. Muitos maridos que estão aqui estão fechando os olhos em relação à esposa. Muita esposa que está aqui está fechando os olhos em relação ao marido. Muitas pessoas que estão aqui estão fechando os olhos em relação ao trabalho, em relação à sua empresa. Amados, Deus vai abrir os seus olhos e vai descortinar tudo aquilo que está tapando os seus olhos, a sua visão, em nome de Jesus. Ouça, eu quero apenas projetar aqui Gênesis capítulo 1, verso 3. Apenas ouça em nome de Jesus. Quando Deus foi construir o mundo, quando Deus foi fazer tudo que estava lá em Gênesis capítulo 1, sabe o que Deus falou a primeira coisa? Sabe o que Deus disse? Ele disse assim, que haja luz. Por que Deus disse que haja luz? Porque a luz revela, a luz mostra tudo aquilo que está escuro, a luz revela, a luz mostra tudo aquilo que está atrapalhando o agir e o mover de Deus no nosso meio, no meio da igreja. Todas as vezes que eu vou atender as pessoas, eu vou ter um discipulado com as pessoas, eu digo a primeira coisa, diga assim, irmão, o que é regra absoluta para você, o que é inegociável para você. Muitos irmãos falam assim, pastor, eu não sei, eu não estou entendendo. Eu digo assim para ele, diga assim, irmão, todas as vezes que você vai comprar um remédio, o que vem dentro do remédio? A bula. Quem escreveu a bula? O fabricante. Por que o fabricante escreveu a bula? Porque o fabricante sabe qual a forma melhor de tomar aquela medicação. Ouça, deixa o Espírito Santo falar comigo e com você nessa noite. A bula para o cristão, aquilo que vai ser o norte para a minha vida e para a tua vida, precisa ser a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus para você não está sendo regra absoluta, ouça, meu irmão, você precisa aprender a rever os seus conceitos. Alguma coisa está errada com você, os seus muros estão totalmente desconstruídos. Você precisa rever valores na tua vida, valores na tua casa, valores na tua família. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser regra absoluta na tua vida, absoluta na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Sabe o que enche o meu coração de alegria? Quando eu começo a ver pessoas entendendo a maturidade no Senhor Jesus. Essa semana eu estive visitando algumas células, em especial a célula do Gustavo. Essa semana eu estive lá supervisionando a célula dele. Quando eu cheguei naquele ambiente para supervisionar aquela célula, aquela VND, assim que estava no final da VND, eles começaram a compartilhar, a falar coisas ali, a cantar, estar no momento de comunhão de toda a VND naquela noite. Eu vou expor o Rafael um pouquinho aqui. E então estava lá o Rafael, estava todo mundo, o Rafael diz assim, e as pessoas fazendo ali algumas declarações para suas esposas. O Rafael diz assim, pastor, pois não, Rafael, pastor, eu sou duro, eu não sou romântico, pastor. Eu preciso aprender a ser romântico. Eu sou muito seco, pastor. Eu falei, por que, Rafael? Ele disse uma palavra que encheu meu coração de alegria. Ele disse assim, pastor, eu não sei
o que seria de mim se não fosse a minha esposa. Eu disse: eu não entendi, Rafael. Ele disse assim: pastor, eu não sabia o quanto eu amava a minha esposa. Presta atenção, eu não sabia o quanto eu amava a minha esposa. Ele disse assim: pastor, esses dias, como o senhor sabe, toda a igreja sabe, eu estou passando dias difíceis, e a minha esposa, pastor, abriu mão de muitas coisas dela por causa de mim. A minha esposa abriu mão de muitas coisas, pastor, por causa de mim. Ele disse: pastor, eu amo demais essa mulher. E todo mundo brincando, falou: Rafael, deixa nós filmar para mandar para ela, deixa a gente filmar para mandar para ela. Ele disse: pastor, eu amo demais essa mulher. Eu disse para ele: Rafael, você é romântico e não sabe. Você é romântico, Rafael. Você está fazendo uma declaração para sua esposa na frente de todo mundo. Isso é gerar o quê? Maturidade. Isso é falar o que? Deus, reconstrua os muros da minha vida que estavam caídos. Sabe o que Rafael entendeu? Ele entendeu que abaixo de Deus, aquilo que é importante para ele é a esposa dele. Ele conseguiu perceber o sacrifício, aquilo que a esposa está abrindo mão em favor do amor por ele. E ele conseguiu entender uma coisa tão linda que eu quero repetir para você, pastor. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a minha esposa. Eu pergunto para você, meu querido, você consegue reconhecer aquilo que o teu esposo, que a sua esposa tem feito por você? Você amigo que está aqui, você consegue reconhecer o que teu amigo tem feito por você? As mensagens que tem mandado, as ligações que tem feito, os convites que tem feito por você, chamando você para estar no ambiente da igreja. Você tem reconhecido isso? Você tem reconhecido as orações que tenho feito para você, amados? É tempo de nós voltarmos os olhos para a realidade do que está acontecendo na nossa vida. É tempo de nós gerarmos maturidade e entendermos que precisamos olhar para a nossa vida e vermos como vamos fazer para reconstruirmos muros. Olhe para o texto, Neemias capítulo 4, verso 1 ao 3, vai um pouquinho para frente para a sua Bíblia. Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Quando a reconstrução dos nossos muros começa, queridos, quando nós aprendemos a encarar a realidade da vida. Reconstruir os muros da nossa vida requer tomadas de decisões. Reconstruir muros da nossa vida requer um planejamento. Reconstruir muros da nossa vida requer um despertamento íntimo com Deus. Olha o que diz a Bíblia. Mas todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você se dispõe a reconstruir muros da sua vida, vão se levantar pessoas e apontar o dedo para você. Todas as vezes que você disser: Senhor, eu entendo que agora eu quero seguir ao Senhor de verdade, Senhor, eu quero voltar a ser apaixonado pela Tua presença, ouça, vão se levantar pessoas para apontar o dedo para você e começar a fazer, sabe o quê? A começar a zombar de você. Você está preparado para se tornar motivo talvez de zombaria, de chacota das pessoas? Ah não, você é o marido que a sua esposa manda em você. Você está preparado para isso? Ah, você agora é um crentinho, você agora é uma crentinha. Você está preparado para isso? Olha o que diz a Bíblia, Neemias capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, disse: o que fazem esses fracos judeus? Levanta os olhos. Quando o diabo olha para mim e para você, ele nos acha fracos, ele nos acha frágeis, ele nos acha incapazes. Mas sabe qual que é o problema? Não é o que o diabo acha de nós. Muitas das vezes você se acha um fraco, você se acha um incapaz. Por muitas das vezes você não acha que você é capaz de vencer aquilo que está sendo dificuldade na tua vida, porque você esquece quem é o seu Pai, você esquece quem é o seu Deus, você esquece de quem tem fortalecido a sua vida. Olha para o texto. Então aparece esse homem chamado Sambalate e diz para o povo: olha, vocês são fracos. Verso 2: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-ão, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Verso 3:
e estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Pastor, o que é isso? O inimigo olha para mim e para você, sabe o que ele diz? Essa fé, vamos ver quanto tempo vai durar essa fé. Vamos ver quanto tempo vai durar esse fervor com Deus. Vamos ver quanto tempo vai durar essa pessoa na presença de Deus. Sabe por quê, amado? O diabo, ele olha para mim e para você, e ele quer que você desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por que ele quer que você desista? Porque ele conhece, sabe que o Deus que prometeu para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Então ele olha para mim e para você, e sabe o desejo do coração dele? É que eu e você possamos desistir de reconstruir os muros da nossa vida. Ele quer que você desista de construir aquilo que Deus quer que você reconstrua na sua vida. A primeira coisa que Deus quer que você comece a reconstruir, ouça isso, é a sua intimidade com Deus. Reconstrua o seu laço de relacionamento com Deus. Reconstrua o seu tempo a sós com Deus. Reconstrua o seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra com Deus. Ouça, reconstrua o seu tempo de intimidade com o Pai. Os céus precisam ouvir a tua voz. Quando você começar a orar, os céus precisam saber: aquele é o meu filho, aquela é minha filha, aquele é o meu filho que todos os dias está na minha presença, orando, clamando, atraindo a minha presença. Sabe por que o diabo não quer que você reconstrua esses muros? É porque ele sabe que quando eu e você reconstruímos os muros da intimidade, nada vai parar o que Deus tem para fazer na tua vida. Ouça, nada vai parar o que Deus tem para fazer na tua família. Diga glória a Deus. Mas nós precisamos reconstruir os muros da intimidade. Esses homens chamados Sambalat e Tobias, eles começaram a olhar para aqueles homens, dizer para eles: desistam, vocês são fracos, vocês são frágeis, vocês não vão conseguir, esse muro vai vir uma raposa e vai destruir esse muro. Mas sabe o que fez aqueles homens, juntamente com Neemias? Eles não deram ouvidos às vozes contrárias, eles não deram ouvidos àqueles homens. Sabe o que acontece conosco, amados? Por muitas vezes nós damos ouvidos a vozes contrárias, e sabe o que acontece conosco? Nós continuamos com os muros caídos. Nós continuamos com os muros caídos. Aí você olha para você e você não consegue ver Deus fazendo grandes coisas na tua vida. Sabe por quê? Porque o coração é um coração de desobediência. Aprenda a obedecer a Deus. Eu vou repetir para você: olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para a tua vida e diga: Senhor, descortina os meus olhos, abra os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, descortina os meus olhos, abra os meus olhos para que eu possa enxergar tudo aquilo que está errado na minha casa, na minha família. Ouça, meu irmão, minha irmã, e quando você enxergar tudo aquilo que está errado na tua casa, quando você enxergar tudo aquilo que está errado na tua família, cabe a você tomar duas decisões. Quais são elas, pastor? A primeira: você continua fazendo o quê? Não tem nada a ver, deixa acontecer, não tem nada a ver. A segunda é você se posicionar e começar a mudar de forma radical. Para reconstruir os muros dá trabalho. Para reconstruir os muros é preciso coragem. Para reconstruir os muros é preciso humildade. Para reconstruir os muros, muitas das vezes você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. Para reconstruir os muros, você precisa olhar para dentro de você e olhar a realidade do que está acontecendo na tua vida. Meu irmão, ouça isso: se você continuar com os muros da tua vida derrubados, você vai impedir o agir de Deus na tua vida. Você vai impedir o agir de Deus na vida da tua casa. Você vai impedir o agir de Deus na vida da tua família. Então comece a reconstruir muros. Comece a reconstruir muros. Eu volto a repetir: o primeiro muro precisa ser o seu relacionamento com Deus. O primeiro muro precisa ser a sua intimidade com Deus. Pastor, e qual é o segundo muro? O segundo muro, amados, é você voltar a ter alegria, é você voltar a ter prazer em estar no ambiente da casa do Pai, é você voltar a ter alegria por estar no ambiente da presença do Senhor Jesus. Você precisa aprender a ter alegria para estar nesse ambiente da casa do Pai. Pastor, e qual é o terceiro muro que eu preciso reconstruir? Você precisa aprender a criar raiz. Você precisa aprender a ter a identidade de um cristão. Eu pergunto para você, responde para você: lá no seu trabalho,
todo mundo sabe que você é cristão. Na sua empresa, todo mundo sabe que você é cristão. Na sua faculdade, todo mundo sabe que você é cristão. Quando tem uma oração na faculdade ou na escola, quem que eles chamam? Você. Se não é você, está errado. Eles sabem que você é cristão. Reconstrua muros, queridos. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de Jesus. Aprenda, a sua vida e a minha vida precisa ser uma vida que vai fazer com que o nome de Jesus seja cada vez mais projetado. A minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que cada vez vai fazer o nome de Jesus ser engrandecido em todos os lugares aonde nós estivermos. Você viu o testemunho aqui da irmã Antônia? Quantas vezes nós fomos na casa dela, ela estava deitada numa cama, debilitada, mas o coração dela era um coração tomado de fé. Ela falava para nós: eu creio na cura, eu creio no milagre. E nós dizíamos para ela: irmã Antônia, o nosso Deus ainda faz milagres, o nosso Deus ainda faz milagres. E talvez você é tomado de uma gripe, ou talvez você foi mandado embora do seu trabalho. Sabe o que acontece? Você desespera. Você desespera. Talvez você arranca a unha do dedão do pé. Sabe o que acontece com você? Entra para um quarto escuro e começa a reclamar da vida. Eu não vou mais na igreja. Talvez você passou um irmão perto de você e não te cumprimentou. Sabe o que você faz? Eu vou parar de ir na igreja, o irmão não me cumprimentou. Irmão, amadureça. Nós precisamos atingir a maturidade, reconstruir muros de maturidade. Eu volto a dizer, para reconstruir os muros é preciso ter coragem. Olha para dentro de você, para dentro da tua vida, e pergunte para você: quais os muros que foram derrubados da minha vida? E quais os muros precisam ser reconstruídos na minha vida? Eu termino lendo o versículo de número 6, de número 7 e número 8 do capítulo de número 4. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus. O que você está preparado, meu irmão, minha irmã, para ouvir por amor ao Senhor Jesus? Até a chuva diminuiu para você ouvir de forma mais clara. Amém?